Cristo. Nós vamos continuar então falando sobre a decadência da igreja. Chamo atenção para o fato de que nem sempre a decisão conciliar de uma igreja resolve o problema efetivo e eficazmente nas bases. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Atanásio triunfou sobre as teses heréticas de Ário, reafirmando que Jesus Cristo é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas o que se vê depois é o ressurgimento e a propagação da heresia ariana no meio da igreja. O próprio imperador Constantino, mais tarde, curva-se aos postulados de Ário. Agostinho também derrotou com argumentos absolutos e irresistíveis as teses de Pelágio, mas o pelagianismo não morreu. Pelo contrário, posteriormente, no século XVII, lá estava a Holanda enfrentando um grave problema com o semipelagianismo. Não morreu, no símbolo de Dort. Embora em 1618 e 1619 aquele magno concílio tenha reafirmado a doutrina reformada, resumida no que conhecemos como os 5 pontos do calvinismo, o semipelagianismo sobreviveu e está presente hoje em vários segmentos evangélicos. Um segundo período na história da igreja vai do século V ao século XV, também chamado de Idade Média, escolástica ou Idade das Trevas. Nesse milênio tenebroso, a palavra de Deus permaneceu inacessível ao povo. Foi um tempo de ascensão e fortalecimento do papado. O Papa tornou-se soberano na economia, na política e na religião. A igreja corrompeu-se e apartou-se da simplicidade e pureza do evangelho. Heresias gritantes foram introduzidas na igreja, tais como a oração pelos mortos, o sinal da cruz, o uso de velas, a veneração dos anjos e santos falecidos, o uso de imagens de escultura como objetos de veneração, a missa como sacrifício incruento de Cristo, a exaltação de Maria como Mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, Rainha do céu, a extrema unção, o purgatório, a adoração da cruz de imagens e relíquias, a água benta, a canonização dos santos mortos, o celibato, o rosário, a inquisição, a venda de indulgências, a transubstanciação, a confissão auricular, a adoração da hóstia, a proibição da Bíblia aos leigos, a proibição do cálice ao povo na comunhão, a doutrina dos 7 sacramentos e muito mais. Esse sem dúvida foi um tempo de ignorância espiritual, trevas espessas e declínio vertiginoso em que a igreja passou a ser guiada por homens ímpios e por teologias forâneas às escrituras. O estado de decadência e apostasia da igreja urgia uma reforma. Foi o que Deus preparou. Muitas vezes, quando os homens pensam que a igreja está falida, arruinada nas cinzas, o Senhor olha do céu e coloca o seu povo de pé. Ele sempre continua soprando o seu espírito no vale de ossos secos. Na verdade, Deus nunca deixa de ter na terra um remanescente fiel, uma lâmpada acesa na história. Há os que nunca se dobram a Baal. Assim, começamos a ver a preparação de Deus para o maior mover do Espírito no meio da sua igreja depois do Pentecoste, desembocado na reforma. São verdades que nós precisamos, no que nós precisamos estar sempre baseados. Eu convido a todos vocês a meditarem nisso, a estudarem sobre o surgimento da Igreja Católica. Aqui eu li bem resumidamente como foi o surgimento da Igreja Católica.
E quais foram os posicionamentos que a Igreja Católica tomou e que fez com que ela saísse daquilo que é a visão de Deus para a sua igreja, daquilo que são os propósitos de Deus para a sua igreja. Nós não temos que ser como os de Tessalônica, mas nós temos que ser como o povo de Bereia. Eles ouviam a palavra na igreja de bom grado, mas quando chegava em casa, eles iam conferir nas Escrituras para ver se aquilo que tinha sido pregado nas igrejas era de fato a palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante, que é aquilo que nós vamos começar a estudar nos próximos capítulos e nos próximos temas, ou nas próximas partes, ela nos dá bastante informações sobre o socorro de Deus para com a igreja dele. Então eu volto a repetir. A Igreja Católica, ela não é a igreja que foi instituída por Cristo. A igreja instituída por Cristo é a igreja que permaneceu e permanece fiel à palavra de Deus. É a igreja que procura cada vez mais se aproximar aos originais, ou dos originais, escritos da palavra de Deus. A igreja verdadeira é aquela que é edificada na rocha que é Cristo, e que procura ser não somente ouvinte da palavra de Deus, mas principalmente praticante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, no Ágape, Pastor Fernando Vieira.